O lobisomem do monastério. Vou compartilhar com vocês uma história incrível de lobisomem. Eu sou o Luke, e esse relato que vou narrar a seguir, chegou a mim através de um primo meu, que esteve por um ano em recuperação num monastério em 1984. Meu primo Dennis, foi um rapaz cheio de conflitos e problemas durante sua infância e adolescência. Ele não sentia mais graça pela vida, não queria fazer mais nada. Estudos e uma carreira em algum segmento estavam fora dos seus planos. Meus tios tentaram de tudo, mas meu primo era oprimido e deprimido, nada fazia sentido para ele. Certa vez, meus tios o levaram a uma excursão. Nela, havia muitos jovens e muitas aventuras a realizar. Um dos pontos de passagem era um grande monastério. Durante a visita, um monge falou com meu primo por cerca de 2 horas. Depois dessa conversa, parecia que tudo havia mudado na vida dele. O monge indicou a ele outro monastério, que era mais retirado e não era aberto à visitação. O monge disse que lá era o lugar ideal para ele resgatar o sentido da vida, era o lugar próprio para a recuperação de pessoas iguais a ele. Disse também que muitos homens já haviam entrado lá em situações piores do que a dele, e saíram transformados. Meu primo Dennis passou pelas entrevistas preliminares e foi aprovado. Ele fez suas malas e foi tentar uma nova vida. Lá chegando, encontrou outro rapaz, o Becker, que estava na mesma situação dele, tentando achar um sentido para a vida. Eles se tornaram grandes amigos e dividiam os mesmos aposentos. Meu primo disse que não entendia a razão de Becker estar no monastério, pois ele parecia uma pessoa normal, muito descolada e cheia de histórias para contar. Meu primo, apesar de confiar e ter ganho a confiança de Becker, não conseguia saber qual era a razão dele estar lá. Aquele antigo monastério, localizado em uma remota região montanhosa, era envolto em lendas e segredos sombrios. Mas isso pouco importava para meu primo Dennis e seu amigo Becker, pois eles estavam buscando um sentido real para suas vidas. Os monges que ali viviam, dedicavam suas vidas à oração, meditação e ao estudo dos textos sagrados. No entanto, sob a fachada de tranquilidade, uma rede de intrigas e fatos sinistros começaram a se desenrolar. Em noites de lua cheia, eventos estranhos relacionados às lendas começaram a ocorrer. Uivos aterrorizantes ecoavam pelos corredores do monastério, e os monges eram acordados por pesadelos inquietantes. Havia rumores de que um lobisomem assombrava aquele lugar sagrado. Aqueles que afirmavam ter sido assombrados pela criatura, eram ridicularizados e repreendidos pelos demais monges, que consideravam tais histórias como meras superstições. De lua em lua, pelo menos um setor do monastério era assombrado pelo suposto lobisomem. Mas Dennis e Becker nunca haviam presenciado tal situação, até que chegou a vez deles. Numa certa noite de lua cheia, a ala onde eles e outros noviços e monges ficavam, foi assombrada pelo lobisomem. Estavam todos apavorados, menos Becker. Ele estava muito tranquilo e chegava a dar gargalhadas da situação. Mas uma coisa era certa, ou não havia mais nenhuma ala que não tivesse sido assombrada pelo lobisomem dentro daquele monastério. Essa situação estava trazendo uma grande inquietação entre os monges e principalmente nos noviços, afinal de contas, eles estavam lá para dar sentido às suas vidas, e não para virarem vítimas de um lobisomem. As cobranças ao abade chegaram de maneira incisiva, e ele prometeu que resolveria tudo de uma maneira sobrenatural,
pois eles mesmos eram as pessoas certas para espantar qualquer tipo de assombração, com seus rituais de exorcismo e purificação. Tudo aquilo soava como uma brisa suave para todos os moradores do monastério, menos para o amigo do meu primo, o Becker. Ele foi categórico, disse para o Dennis que aquilo que estava acontecendo no monastério era uma rede de intrigas e que havia algo muito sinistro por detrás. Disse que estava disposto a investigar e que sabia que ele era o único capaz de desvendar os mistérios que assolavam aquele lugar sagrado. Decidido a descobrir a verdade, ele começou a investigar discretamente, seguindo as pistas e ouvindo as conversas furtivas dos outros monges. Dennis disse que ficaria atento e que qualquer coisa diferente comunicaria a ele, mas não se envolveria nas investigações, pois já tinha acumulado muitos problemas na vida. Meu primo Dennis disse que quando tudo isso aconteceu, Becker sentia uma inquietação crescente em seu coração, mas revelou a ele que já tinha entendido a razão pela qual eles estavam naquele monastério. Durante suas investigações, Becker descobriu que os monges estavam divididos em facções, cada uma com seus próprios interesses e segredos sombrios. Alguns buscavam poder e controle sobre o monastério, enquanto outros escondiam pecados e transgressões graves. Becker suspeitava que o lobisomem era apenas uma distração conveniente, eles se aproveitavam do medo da maioria para encobrir suas próprias tramas. A cada descoberta, Becker se aproximava cada vez mais da verdade. Ele já sabia que o monastério era um lugar de dualidade, onde a espiritualidade e a corrupção coexistiam. Além disso, ele começou a desvendar a conexão entre os segredos dos monges e os eventos sobrenaturais que ocorriam durante as noites de lua cheia. Meu primo Dennis já não estava mais na neutralidade, os elementos eram muito robustos, ele acreditava que Becker tinha desvendado toda a trama, que tinha 2 pontos principais. O primeiro era a ambição pelo poder. Alguns monges almejavam alcançar posições de destaque dentro da autoridade do mosteiro. Eles conspiravam e manipulavam para ganhar influência sobre os demais e controlar as decisões importantes. Essa busca desenfreada por poder causava divisões entre os monges, gerando desconfiança e enfraquecendo a coesão da comunidade monástica. O segundo era o encobrimento de pecados e transgressões. Alguns monges escondiam segredos de atos pecaminosos ou transgressões graves, como desvios financeiros, relacionamentos ilícitos e comportamentos imorais. Esses segredos os tornavam vulneráveis a manipulações por parte de outros monges. Becker disse a Dennis que na próxima lua cheia, tudo seria revelado. Conforme a lua cheia se aproximava, eram providenciados os preparativos para expulsar o lobisomem do monastério definitivamente. O abade instruiu todos os monges e noviços de como deveriam agir para espantar a criatura. Quando estavam todos no salão a postos, esperando a manifestação do lobisomem que assombrava o monastério, Becker começou a confrontar o abade e alguns monges. Revelou todas as tramas sujas deles e trouxe a verdade à tona. Um clima ruim se estabeleceu no salão, e alguns monges tentaram deter Becker. Os barulhos do lobisomem que assombrava o monastério começaram a ser ouvidos, e o abade aproveitou para impor medo aos demais presentes. O que ninguém sabia, nem mesmo meu primo Dennis, é que Becker era um lobisomem real, e que ele estava no monastério procurando saber a razão pela qual ele carregava aquela maldição. Por isso ele dava gargalhadas do suposto lobisomem que assombrava o local, sabia que tratava-se de um impostor. Naquele momento,
Becker fugiu dos monges em direção ao lobisomem impostor, e instantes depois, 2 monges fantasiados e com ferramentas metálicas nas mãos, adentraram o salão fugindo do lobisomem real. Becker revelava sua verdadeira natureza como um lobisomem, transformou-se e utilizou suas habilidades para subjugar os responsáveis pelos atos malévolos. Sua natureza sobrenatural serviu para ele expor toda a rede de intrigas do monastério. Tanto o meu primo Dennis, como Becker, descobriram o sentido para a vida deles. Aquele era o momento preparado para eles mostrarem o seu valor como homens e indivíduos numa sociedade. Agora, aquele monastério voltaria a ser um local de devoção e tranquilidade. Graças aos esforços de Becker e Dennis, o abade e os monges envolvidos nas intrigas foram expulsos e punidos, e um novo período de reforma se iniciou. Becker, apesar de sua condição única como lobisomem, foi aceito pelos monges restantes, que reconheceram a importância de sua contribuição para a limpeza do monastério. Ele e o meu primo Dennis continuaram a viver lá por mais alguns meses. Eles ajudaram a reconstruir a ordem e a paz, e esperaram o encerramento das investigações. Assim, a história do lobisomem e das intrigas dentro do monastério tornou-se uma lenda contada pelas gerações posteriores. Tudo foi renovado, e a sabedoria dos eventos passados serviu como resultado de que, mesmo em lugares sagrados, a corrupção pode se infiltrar. Becker e o meu primo Dennis voltaram do monastério renovados, cheios de vontade de viver, descobriram que há sentido na vida. Aprenderam que todos nós somos úteis, que temos um propósito estabelecido, e que a vida é uma dádiva de Deus.